Olá, olá, haja paz na sua casa. Que bom estarmos aqui novamente falando sobre essa série Governo e Submissão. Eu sou a Josi Celestino, tá? E esse é o vídeo número 6 da série. Você encontra os outros vídeos ali no meu canal, no IGTV, tá bom? E vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso de estarmos aqui reunidas no Teu nome, para nos debruçar, Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre essas verdades que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, a começar em mim, que tudo aquilo que for falado, que for ministrado aqui, se torne verdade, Deus, se torne uma realidade na nossa casa, no nosso modo de viver, em nome de Jesus. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, à obediência da Tua Palavra, ao entendimento pleno da Tua vontade para nós, e de um modo tão intenso, tão forte, Deus, que a gente não consiga viver de outro modo que não seja obedecendo a Ti e vivendo segundo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei, esse é o vídeo número 6, nós estamos estudando sobre governo e submissão, e nós falamos sobre o governe a sua casa, e dentro disso existe mais um ponto que eu preciso falar com vocês, que é o governe seus filhos, né? Governe seus filhos. Então essa é a terceira parte, tá? Do governe a sua casa. Então governe seus filhos. E Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E esse ensinar a criança no caminho significa, né, orientar a criança, conduzir a criança no caminho em que ela deve andar. E muitas vezes, né, os antigos principalmente, né, os mais velhos, eles tinham um modo de viver onde muitas vezes a gente escutava assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Era a forma deles falarem: ó, o jeito que eu tô vivendo não é muito legal, tá? Então, faça o que eu tô falando, mas não faz o que eu tô fazendo. E quando a gente se depara com a palavra, né, aqui em Provérbios 22:6, você vê: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e não o caminho. Se fosse o caminho, você poderia apontar para o caminho e falar: ó, aquele lá é o modo de viver, aquele lá é o modo que você deve se portar. Porém, a palavra fala: ensina a criança no caminho. Enquanto você está no caminho, você está ensinando a criança. Então, na verdade, o que nós devemos como pais, a nossa conduta de vida, aquilo que a criança ouve de nós deve ser: faça o que eu digo, porque é o que eu faço. Faça o que eu digo, porque é exatamente desta forma que eu me porto, que eu me conduzo, que eu dirijo a minha vida. Então, o seu modo de viver, ele é didático. Não há coerência alguma você dizer uma coisa para a criança e você viver outra coisa. A criança não aprende dessa forma. Ou a criança vai fazer exatamente aquilo que você está fazendo, né? Independente daquilo que você fala para ela fazer ou não. Ou a criança vai simplesmente não valorizar nada que você vai dizer. Não importa se você falar A ou B, ela vai querer fazer C, D, ela vai querer fazer qualquer outra coisa que dá na cabeça dela. Então, aquilo que eu falo deve ser aquilo que eu vivo, para que a criança possa olhar para mim, para que os filhos possam olhar para mim, para que as pessoas, de um modo geral, possam olhar para mim e ver no meu modo de viver autoridade. Amém? Então, tem até um vídeo no YouTube que eu nunca vi dele em português, tá? Mas em inglês é assim: children see, children do, que significa as crianças veem, as crianças fazem. E é
é um vídeo bolado assim, uma série de condutas de pais, né? E a criança logo atrás fazendo exatamente igual. Então você vê o pai andando, por exemplo, tomando uma lata de refrigerante, amassando e jogando na rua, aí a criança está atrás, tomando refrigerante e jogando na rua. Você vê um pai fumando, você vê atrás uma criança também com cigarro fumando. Você vê um pai brigando. Desculpa, gente. Você vê um pai brigando com a mãe e do lado está o filho brigando com a irmãzinha. Então é exatamente isso. A criança vê você fazendo, a criança faz aquilo que ela vê você fazendo. Então, como o nosso modo de viver ele é didático, o que é inteligente? Você fazer aquilo que você quer que seus filhos façam. Então, se você quer que eles sejam educados, seja educado. Se você quer que eles sejam cultos, tenha interesse por cultura, né? Pelas artes, pela música de verdade, né? Por programas que vão de fato edificar, trazer algum tipo de conhecimento para os teus filhos. Se você quer que os seus filhos leiam, leia também. Não só ler para eles, mas que eles te vejam pegando um livro e lendo, pegando a Bíblia e lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Você quer que eles te tratem com honra? Você também honre os seus pais, honre seu marido, honre as autoridades da sua vida. É muito incoerente. Por exemplo, eu moro longe dos meus pais, né? Eu moro hoje há 12 horas, 14 horas de viagem, talvez até um pouco mais dos meus pais. Então eu falo com os meus pais constantemente, diariamente eu falo com a minha mãe, a gente se fala praticamente todo dia. E ela liga, eu atendo, a gente se fala, eu ligo para eles, eu ligo para o meu pai. Então, assim, a gente tem esse contato, ainda que distante, nós temos um contato próximo. Agora, imagina se toda vez que minha mãe me ligasse, que meu pai me ligasse, eu rejeitasse a ligação. Ah, não, é minha mãe, eu vou desligar. Ah, não vou nem atender. Ou então, que saco, minha mãe ligando de novo, entendeu? Se eu tivesse esse tipo de comportamento com os meus pais, ainda que eles não vissem, eu estaria desonrando a eles. E as minhas filhas estariam vendo esse comportamento errado meu. E o que elas iam fazer? Quando elas crescerem, quando elas tiverem a casa delas, quando a mamãezinha aqui ligar, o que elas iam fazer? Ah, não, é só minha mãe, eu vou desligar. Ah, não, é só minha mãe, eu vou ignorar. Ou então ia ficar falando mal de mim, porque elas iam aprender esse comportamento. Então, ainda que eu seja casada, eu honro os meus pais, mesmo estando distante, mesmo já sendo casada. Então, elas veem em mim a honra que eu dou aos meus pais. Elas veem em mim a honra que eu dou ao meu marido. Estando ele perto, estando ele longe, estando ele em casa, estando ele fora de casa. Eu honro ele, eu honro a memória dele, eu honro enquanto ele não está presente, para que elas aprendam a honra, para que elas vejam o que é honrar alguém. Quando ele chega, nós o recebemos com honra. Então, a honra ela é aprendida, ela é passada para os teus filhos à medida que você também honra aqueles que devem ser honrados. A liderança da igreja, né, os pastores. Se o seu filho vai para a igreja e ouve você falando mal dos líderes ou das pessoas da igreja, quem quer que seja, aí você vai na casa do fulano, aí você volta falando mal do fulano. Você recebe uma pessoa em casa, aí a pessoa sai e você começa a falar mal da pessoa. O que seus filhos estão aprendendo? Estão aprendendo a ser desonestos, estão aprendendo a ser desleais, estão aprendendo a não honrar a companhia daquelas pessoas que você traz para perto. Então é importantíssimo que você se conduza naquilo que você quer que seus filhos façam. E a principal para mim, se você quer que seus filhos sejam apaixonados por Deus, se você quer que seus filhos andem nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, você precisa ser o exemplo.
Seus filhos precisam ver na tua vida paixão por Jesus, paixão pela presença de Deus, paixão pela palavra, coerência com aquilo que você prega e aquilo que você de fato vive dentro da tua casa. Vamos lá. Provérbios 6, 20 diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Daqui a alguns anos, seus filhos vão ler esse versículo. É claro que eles vão associar o ensino do teu pai com Deus Pai, né, com a palavra de Deus, o ensino da tua mãe com o ensino da igreja, eles vão fazer essa associação. Mas se eles pararem para pensar, o que meu pai deixou de mandamento para mim? O que meu pai ensinou? O que a minha mãe deixou de ensino para mim? O que eles deixaram cravados na minha alma, na minha história como filho? Eles vão poder ter a tua vida como um parâmetro de comparação, como um norte, como um ponto, um marco fixo do que é dignidade, do que é honra, do que é integridade. Eles vão poder ter isso? Se eles não podem ainda ter isso, é tempo ainda de mudar. É tempo ainda de se estabelecer, como a gente falou nos outros vídeos da série, de você exercer governo sobre si mesma, governo sobre a sua história, governo sobre a sua alma, de tal modo que a tua vida seja estabelecida como um marco sobre os teus filhos, sobre a tua herança, filhos espirituais também, as pessoas que Deus tem confiado ao teu redor, né, que te observam de perto. É claro que existem coisas que fogem do nosso domínio. Exercer governo não é exercer domínio. Nós não temos esse poder de exercer domínio sobre os nossos filhos. Quanto mais domínio a gente quer exercer sobre eles, mais eles vão escapando, né, por entre os nossos dedos. É importante que nós exercer governo é você estabelecer uma ordem, é você estabelecer um padrão, é você estabelecer quais são os pilares de princípios, de valores que vão sustentar a tua casa, que vão sustentar a tua família, que vão entrar como padrão familiar, padrão de comportamento, para que os teus filhos tenham isso diante deles, porque um dia eles vão tomar as decisões deles. E é importantíssimo que os teus valores, os teus princípios estejam extremamente claros e muito bem definidos, e mais do que isso, muito alinhados à palavra de Deus, para que eles olhem para as escrituras, olhem para o teu modo de viver e saibam que ali há coerência, que é possível viver daquela forma. Então, seja um referencial para os teus filhos. E quais são os princípios que regem a tua casa? Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores? Qual é a tua essência? Tenha isso muito definido diante de você mesma e ensine os teus filhos desta forma, a viver desta forma. E um dos principais é o princípio da honra. Efésios 6, do 2 ao 3, fala sobre isso. E os filhos, que é vamos abrir aqui, pegar a Bíblia, né, gente? Efésios, devia ter deixado marcadinho. Sabe quando a Bíblia é antiga e ela vai dobrando as pontinhas em cima? Aí o meu dedo, ele não tem, eu não consigo. Peraí. Pronto. Efésios. Aqui. 6. Do 2 ao 3, diz assim. Eu vou ler do comecinho do 1, tá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E
Isso aqui é um mandamento, tá? Não é uma sugestão, não é uma boa ideia e não é condicional. Não está escrito ali, honra teus pais se eles forem legais. Honra teus pais se eles forem crentes de verdade. Honre teus pais se eles forem coerentes naquilo que eles falam e naquilo, entendeu? Não tem a ver com isso. Honra é honra. Você deve honrar os teus pais, como eu falei ali no começo. Independente se eles forem legais com você, se eles foram bons pais, se eles foram íntegros, se eles foram de caráter, se eles te trataram com doçura, se eles te... Honre os teus pais. Honrar não quer dizer concordar com o erro, mas quer dizer honrar. Quer dizer tratar com distinção. Quer dizer colocar num lugar que outra pessoa não tem aquele lugar. Isso é tratar com honra. E você ensinar os teus filhos, como eu falei, a honrar, você ensina a honra honrando. Então, se você não teve um bom relacionamento com os teus pais, se você não tratou eles com honra até hoje, por alguma razão, pela razão que for, faça o caminho de volta, para que os teus filhos observem, para que os teus filhos vejam. Se for necessário, se os seus filhos já tiverem uma idade onde eles entendam sobre essas coisas, senta com eles, conversa com eles sobre isso. O pai e a mãe sempre trataram o vô e a avó dessa forma, assim, 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 mas eu aprendi na palavra que foi uma forma errada. Então, assim, eu tô me consertando com eles, se seus pais ainda são vivos, né? Eu estou me consertando com eles. Se eles não são vivos, né? Se eles já faleceram, fala, eu tratei meus pais de um modo errado, eu vivi de um modo errado, e eu quero te ensinar na palavra que isso não é certo, o jeito certo de viver é assim, assim, assim. Porque evangelho, gente, não é... O cristianismo é um convite a recomeços. O cristianismo é um lugar onde há perdão da conduta errada anterior. E há um novo modo de se conduzir. É um realinhamento, é um reajuste, é uma metanoia, uma transformação de modo de pensar. Então, não se apegue aos erros do passado, mas se apegue à verdade do presente, à verdade da palavra que você está sendo confrontada, que você está sendo ensinada, talvez pela primeira vez, e decida viver a partir desse entendimento de um modo diferente. Faça o caminho de volta quando necessário. Se não é necessário fazer o caminho de volta, fale com Deus sobre isso, converse com o Senhor, ore sobre isso. Se arrependa de um modo errado, do modo errado que você viveu anteriormente, e mude a rota. Que a partir da sua vida, que a partir da sua conduta como mãe, como pai também, tem homens assistindo também, que você possa reorientar toda a sua geração que vai vir depois de você. Seja você, se você vai ser a primeira pessoa a se conduzir de modo a trazer honra, dignidade para o relacionamento entre pai e mãe, que você pague esse preço. Vai ser difícil, é difícil a gente mudar um sofisma, mudar um paradigma, mudar um modo que a gente sempre viveu, sempre fui assim, sempre me conduzi assim. É difícil você mudar o seu comportamento, mas não é impossível. Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquela vozinha que quando a gente não sabe por onde andar, ele fala: ei, esse é o caminho, anda por ele. É assim que você deve se comportar. Ou, peraí, não é assim. Lembra que você aprendeu na palavra? Honra teu pai, honra tua mãe. Honra aqueles que são autoridade sobre você. Honra teu marido. Trata o teu filho, o teu marido, teu pai, tua mãe com distinção. Trata as autoridades com distinção. É ele que vai te conduzir. Então, traz esse princípio para tua casa.
A honra, ela não é condicional. A honra é um princípio e ela não pode ser quebrada. Outros princípios, né, que você deve viver na tua casa, que você deve ensinar para os teus filhos, sobre ter caráter. Eu aprendi há muitos anos atrás que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. E é um engano a gente, como pais, pensar isso. Que a gente consegue fazer as coisas escondido. Nossos filhos sempre estão ouvindo. Eles sempre estão observando. Eles sempre estão ligados no que está acontecendo dentro da nossa casa. No ambiente da nossa casa, no ambiente do lar. Tem vezes que eu tô aqui na sala conversando com o Marcão e as meninas estão lá no quarto brincando com música tocando e a gente ouvindo coisa aqui, então tá aquele barulho de casa. E aí eu faço um comentário de alguma coisa com o Marcão e a Bibi lá do quarto, você quer lá. Tipo, lá do quarto, com barulho. Ela tá com o ouvido aqui. Então, assim, se a gente tivesse uma conduta incoerente, né, se o nosso caráter fosse distorcido, né, se a gente falasse uma coisa na frente delas e falasse outra coisa longe dela, ela ia estar ligada. Porque os filhos sempre estão ouvindo. Eles sempre estão atentos ao ambiente. Então tenha caráter, seja coerente naquilo que você fala e naquilo que você vive de fato. Então, outros pontos que são importantes os nossos filhos verem em nós, para que eles possam também ser imitadores, né? Servir ao próximo, né? Ter um coração de servir, de colaborar, de ajudar. E eles aprendem isso em casa. Se você é aquela mãe que faz tudo pelos teus filhos, absolutamente tudo pelos teus filhos, você cuida da casa inteira sozinha, você não está ensinando os teus filhos a serem colaboradores, a servir um ao outro, a levantar e pegar o copo para o irmão que não lembrou de pegar. A minha pequena Giovana, ela tem essa inclinação do servir muito latente nela. Então, a gente bota a mesa pro almoço, por exemplo. E aí ela vai, pega a água para ela e ela vai pegar água para todo mundo. Ou então, quando ela vem beber a água da geladeira, ela vem pegar água para ela traz o copo de água e dá para mim, dá para o pai dela, dá para a irmã dela, para todo mundo dividir água com ela. Então, isso é algo natural nela. Mas tem crianças que não são assim. A minha mais velha não é assim. É algo que a gente tem que ensinar para ela. Filha, você pega para sua irmã também, oferece para ela também. Ensinando, trazendo didática, né, pro ensino. A gente também fazendo isso. Então, também devemos ensinar nossos filhos a serem generosos, a terem empatia, né? E é maravilhoso quando você tem irmão, porque tendo irmão fica mais fácil para você ensinar tudo isso. Então, queridos, tenham filhos. Não tenham um filho só, tá? Tenham filhos. A Bíblia fala que nós devemos crescer e nos multiplicar. A primeira multiplicação de 2 é 2, tá? Então, no mínimo, tenham 2 filhos para poder principalmente ensinar essa didática, né? De dividir, de compartilhar, de ser generoso, de ser empático. Ensine também os seus filhos sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio. Aprender a ter domínio próprio, aprender a gerir as suas emoções, né? Hoje em dia, ter domínio próprio, a psicologia, todos esses estudos da área de humanas chama de inteligência emocional. Então você precisa ter inteligência emocional, que nada mais é do que o domínio próprio. Então, aprenda sobre isso. Lembra que a gente falou nas outras ministrações sobre isso? Falamos sobre gerir as suas emoções, falamos sobre os temperamentos. Então, se você não viu, volta lá, assiste, tá? Os outros vídeos da série, porque a gente já falou sobre isso, sobre o que cada temperamento precisa aprender a dominar. Muitas vezes vai acontecer de você ter um temperamento X,
Seu filho tem um temperamento Y, seu marido tem um temperamento Z, seu outro filho tem um temperamento W. Então, se você não aprende como lidar com os temperamentos, dificilmente você vai ter uma vida adequada no sentido de ter paz em casa, porque você vai querer se impor sobre o temperamento do teu filho, que muitas vezes é completamente diferente do teu. E é muito complicado você querer forçar uma criança que é melancólica a ter um comportamento de uma criança sanguínea. É impossível, você vai viver em pé de guerra. Os teus filhos vão viver frustrados. Então, aprenda sobre os temperamentos para que você possa ajudar os teus filhos a lidarem com o domínio próprio, a lidarem com a gestão das suas próprias emoções. E falando de educação de filhos, né? O Estatuto da Criança, ela orienta a sociedade sobre os direitos e os deveres, né? Sobre aquilo que a criança tem de direito e de dever. E do que a gente pode falar sobre os direitos da criança, a criança ela tem o direito a ter um ambiente de amor, ela tem o direito a ter um ambiente de carinho, de afeto, de aceitação. A criança tem o direito de conviver com seus pais. A criança tem o direito de ter o pai e a mãe dentro de casa. A criança tem o direito de ter um lar, um ambiente de paz. A paz que excede o entendimento, um ambiente onde ela possa crescer e se desenvolver. Eu sei que muitas vezes isso não depende só de você, né? Não depende só de você, o ambiente da casa toda. Mas naquilo que depender de você, faça a sua parte. Naquilo que depender de você, para que o teu filho, a tua filha, tenha esse ambiente. Naquilo que depender do seu governo, governe com autoridade, governe com intencionalidade sobre o ambiente que os teus filhos vivem. Você, mãe, falando para as mães agora, você gerou seus filhos fisicamente, né, por 9 meses. 9 meses completos. Então, a partir do momento que eles nascem, você começa a gerar eles também emocionalmente falando. Você precisa continuar nutrindo os teus filhos, você precisa continuar proporcionando para eles os nutrientes emocionais e espirituais que eles precisam para se desenvolver integralmente como um ser humano, segundo a imagem e semelhança do seu Senhor. Então, trate os teus filhos com tudo aquilo, né? Alimente os teus filhos, nutra os teus filhos com tudo aquilo que eles precisam para crescer e se desenvolver bem. Mas também os teus filhos, eles precisam ter deveres, eles precisam ter responsabilidades, eles precisam ter limite. Eles precisam ter educação, eles precisam ser mentoreados, eles precisam de instrução. E hoje, o que a gente mais vê, infelizmente, é uma geração inteira, de pessoas que têm crescido, e a gente já vê até alguns adultos assim, que eles cresceram sem ouvir não. Sem ouvir não. Você não pode isso. Crianças que não sabem lidar com hoje a mamãe não pode levar isso para você. Não, hoje você não vai ganhar esse brinquedo. Não, hoje você não vai poder ficar na internet até a hora que você quiser. Hoje, não. A gente não educa os nossos filhos para ouvir o não, compreender o que significa o não. Não, a palavra não hoje, ela é tida como falta de amor. Ah, você não me ama. Ah, então você não me ama mais. E os pais cedem a essa chantagem emocional. As crianças, elas dominam sobre os pais porque elas têm os pais na palma da mão. É só ela chorar, é só ela fazer pirraça, é só ela fazer birra, que o pai faz tudo que ela quer para não passar vergonha. Tá no mercado, a criança se joga no chão, a criança faz aquela cena horrorosa e os pais estão lá com cara de paisagem, passando vergonha,
né? E sem dar uma palavra final. Teve uma vez, eu saí com a Giovana, acho que ela tá com 5 agora, vai fazer 5, ela tava com uns 3 anos. Eu saí com ela para fazer alguma coisa e na hora que eu tava voltando, ela começou com uma pirraça, ela queria alguma coisa que eu não lembro o que era. Mas uma pirraça, gente, no meio da rua. Eu falei, você vai fazer pirraça. Botei ela sentada na calçada. Falei, enquanto você não parar a pirraça, a gente não vai seguir, eu não vou sair com criança esperneando. Mas chorou, todo mundo passava e ficava olhando. E eu esperando ela parar de fazer a pirraça. Porque não dava para corrigir no meio da rua. E ela chorou. Quando ela parou de chorar, pronto? Parou de chorar? Podemos ir? Porque eu não me deixei abalar pela pirraça dela. Eu estabeleci a correção, ainda que fosse no meio da rua. Ela sentou, ficou lá, sentadinha, chorando, até que ela percebeu que ela estava de castigo, né, que ela estava sendo corrigida. E demos continuidade. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Cada pai decida, à luz da palavra, à luz das escrituras, aquilo que deve fazer. Porque, gente, a Bíblia ela é cheia de instruções sobre como nós devemos corrigir nossos filhos. Provérbios é cheio de orientações sobre isso, sobre como devemos corrigir, que não podemos negar a vara da disciplina, não podemos deixar de lado a repreensão, não podemos negar a repreensão sobre os nossos filhos, que quem ama corrige. Tem vários versículos. Devemos dar a disciplina para os nossos filhos enquanto eles têm idade para aprender, para que a gente não coopere com a morte dos nossos filhos, que a criança nasce com a tolice naturalmente no coração dela e que a correção, é a vara da correção que vai tirar essa tolice do coração delas, que nós não podemos hesitar em corrigir a criança, mas que nós devemos disciplinar. E aí você vê uma série de orientações bíblicas de que nós devemos corrigir os nossos filhos, de que nós devemos disciplinar os nossos filhos. E aí você vê hoje uma série de pais a lei da palmada. Ninguém está falando para bater nos teus filhos, para espancar a criança. Está falando que você deve corrigir a criança, que você deve reorientar a criança, que você deve alinhar a criança aos valores e princípios bíblicos. Aqui em casa, o que a gente faz hoje é colocar de castigo. Não, você se comportou errado, você vai ficar de castigo. Você vai sentar nesse lugar e vai pensar no que você fez. Quando a gente volta, a gente deixa o tempo necessário. Quando volta, você entende por que você ficou de castigo? Você entende por que aconteceu isso? Porque eu desobedeci. Não é porque você só desobedeceu, porque você fez isso e isso. Você entende que você fez isso e que isso é errado? Que não pode se comportar dessa maneira? Né? Eu tô falando de uma forma, né, branda. Existem níveis de correção. Para uma falta mais grave, a correção é mais grave. Você não pode corrigir tudo da mesma maneira, né? Você não pode pegar, por exemplo, uma criança que jogou um brinquedo deliberadamente, intencionalmente na cara da outra criança e tratar isso como, não pode fazer isso. Não pode ser assim, gente. A criança não vai entender a correção. A criança não vai entender não. Quando você estabelece algo, você tem que ir até o fim com aquilo, para que a criança aprenda que ações têm consequências, que ações geram reações. É didático isso. E sabe por que isso é tão grave hoje, gente? Por que cristãos, nós como cristãos, fala para mim, qual é a palavra que a gente mais ouve de Deus quando a gente se chega, além, né, de você amado, de você, né? Qual é a palavra? É não. Não é não? Não, você não pode continuar vivendo de uma maneira errada. Não, você não pode fazer aquilo que está na tua cabeça. Não, você não pode odiar o seu irmão.
Não, você não pode viver no pecado. É ou não é? E aí o que acontece? Quando os nossos filhos se depararem com essa verdade bíblica de que não, a gente não pode ter tudo na hora que a gente quer, qual que é a primeira coisa que eles vão pensar de Deus? Que Deus não me ama. Ah não, a Bíblia fala que Deus me ama, mas Deus não faz o que eu quero. Deus não me dá tudo na hora que eu quero, então não, Deus não me ama. Entende a gravidade disso? Os nossos filhos, eles precisam entender a disciplina, eles precisam entender a correção como um ato de amor, porque é isso que a Bíblia fala, que quando nós corrigimos os nossos filhos, quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós estamos demonstrando amor por eles. Nós não estamos deixando eles abandonados à sua própria sorte. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Quantos filhos de pastores desviados, quantos filhos de cristãos desviados, com aversão de Bíblia, com aversão de crente. Ai, aquele bando, eu sei como é. Por quê? Porque viu em casa. Porque viu em casa, não viu coerência em casa, não viu autoridade em casa, não viu amor em casa, não viu disciplina em casa. E aí quando chega lá fora e é tudo de mão beijada, é tudo a primeira decepção, a primeira desilusão com alguém da igreja, porque gente, igreja é lugar de gente em tratamento. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está se preparando para ir para o céu. Não é de gente que já está no céu. Precisamos aprender que dentro da igreja a gente vai encontrar pessoas que mentem, pessoas que dissimulam, pessoas que são caloteiras. E isso não é motivo para sair da igreja. Isso é motivo para amar o teu irmão, para ajudá-lo na caminhada. E nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. Um caráter forte, um caráter resiliente. Pessoas que você vai ensinar os seus filhos a olhar para a dificuldade das pessoas e não descartá-las. E não jogar elas para escanteio, mas ajudá-las a crescer em Cristo, em amor, em paciência, em perdão e perdão. E perdão, e perdão. Isso é cristianismo. Então, pode acontecer que os seus filhos decidam no futuro, como a gente falou ali no começo, pode ser que os seus filhos tomem escolhas deles, façam as escolhas deles. Ainda que você viva de um modo íntegro, ainda que você viva de um modo coerente, somos livres. Você é livre para desligar essa live agora, pegar o seu celular e acessar pornografia. Você é livre para fazer isso. A escolha é sua. As minhas filhas, eu ensino elas, eu instruo elas. Teve até uma situação, há alguns anos atrás, nós soubemos de uma conhecida que a filha se desviou. A filha decidiu viver de um modo completamente contrário àquilo que seus pais ensinaram. E a gente ficou muito triste, sabe? A gente orou por elas, pela mãe, né? Pelo pai, pela menina. E a minha filha mais velha, ela viu, né, a gente orando, a gente chorando sobre isso. Meu Deus, como pode, né, ser criada nos caminhos do Senhor e agora decidir, né, simplesmente dar as costas para tudo aquilo que aprendeu, que viveu. E a Bibi, ela fez uma pergunta muito difícil pra gente. Ela falou assim: mamãe, e se um dia eu fizer isso também? Aquilo me chocou, sabe? Eu falei: filha, a mamãe vive de um modo, né, papai e mamãe, a gente vive de um modo a que você olhe pra gente
e você veja a coerência. Aquilo que a gente prega nos cultos, nas ministrações, nas lives agora, né? Que você ouça a gente falando que você... É isso realmente que os meus pais vivem, né? Mas filha, você é livre. Se um dia você decidir levar uma vida dessa maneira, não, eu quero me desviar, eu quero ir pra balada, eu quero beber, eu quero fazer o que eu quiser com o meu corpo. Filha, você é livre. Papai e mamãe sempre vão te amar. Mas vai ser difícil pra gente. Vai ser difícil, mas a gente vai te amar. Porque não é só por causa da escolha, é por causa da consequência da escolha. E aí eu falei com ela sobre, mais uma vez, né? Sobre céu, sobre salvação, sobre vida eterna e sobre morte eterna. Então, falei, as nossas escolhas aqui na Terra, ou elas vão nos levar para perto de Jesus, ou elas vão nos levar para longe de Jesus. E eu falei com ela, falei, filho, meu desejo é que você ame a Jesus mais do que a mamãe ama. É que você se entregue por Jesus mais do que a mamãe se entrega. É que você decida por você mesma viver para a glória dele. Mas a escolha vai ser sua. A minha escolha eu faço de viver para Jesus todos os dias. E eu sei o preço que eu pago por isso. Mas daí eu falei com ela, mas a escolha sua, quem vai pagar o preço é você. Então, ela entendeu, a gente orou. Nós não temos domínio sobre os nossos filhos, mas nós podemos trazer governo para eles. Mostrar para eles um caminho excelente, um caminho sobremodo excelente. E se um dia eles decidirem fazer uma escolha que não é aquela que você está apresentando no seu modo de viver, eu acredito que é assim como foi com o filho pródigo. O filho pródigo, ele foi criado dentro da casa do pai. Ele viu o modo de viver do pai e ele decidiu viver de outra forma. Até que um dia, o modo que ele vivia foi confrontado com o modo que o pai vivia. As escolhas que ele fez levaram ele para um caminho, para uma colheita que ele nunca tinha experimentado no caminho que o pai escolheu. E aí ele teve um momento de lucidez. Glória a Deus pelos momentos de lucidez dos nossos filhos. E ele pôde lembrar da casa do pai. Ele pôde lembrar daquilo que ele recebia de alimento na casa do pai. O alimento físico, o alimento emocional, o alimento espiritual que nós entregamos para os nossos filhos hoje vai estar cravado na memória deles lá na frente. O que você tem alimentado os teus filhos? Com o que você tem alimentado os teus filhos emocionalmente, espiritualmente? A tua casa é um lar? A tua casa é um lugar onde você governa e você estabelece um padrão excelente para os teus filhos na conduta, no amor, na aceitação, na paz dentro de casa? A tua casa hoje é um lugar onde os teus filhos lá no futuro, se eles decidirem tomar um caminho diferente daquele que você tem apresentado, a tua casa hoje é um lugar onde eles vão poder se lembrar: nossa, na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, naquele lugar eu tinha paz. Meu Deus, que saudade. É isso que eu quero para mim. Eu não quero essa vida errada, eu não quero essa vida de lixo. Eu não quero ficar desejando a comida dos porcos, mas eu quero a casa do meu pai. Eu quero ficar lá, quietinho, na casa da minha mãe, no abraço do meu pai, no abraço da minha mãe. Então, aprenda a governar a tua casa, a governar
sobre a história dos teus filhos, para que nesse período onde você tem a possibilidade de estabelecer um lugar de uma memória que vai ficar cravada, sabe? Fincada na memória deles como algo bom, algo coerente, algo que você pega a palavra, que você pega as escrituras e eles vão poder falar, cara, minha mãe vivia isso, meu pai vivia isso, os meus pais tinham um casamento, que é esse casamento que eu quero para mim. A sua filha vai olhar para um rapaz e vai falar, não, ele não é nada parecido com meu pai, eu quero casar com alguém igual meu pai. O teu filho vai olhar para uma moça aí, qualquer, e vai falar, não, ela não é igual a minha mãe. A minha mãe estabeleceu um padrão para mim de mulher. Você sabia que Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, ela não foi escrito por Salomão, foi pela mãe. A mãe estabeleceu um lugar de excelência, um lugar de dignidade. O que é ser uma mulher digna? O que é ser uma mulher virtuosa? Procura uma mulher assim para você, meu filho. Então a nossa vida, o nosso modo de viver precisa comunicar vida para os nossos filhos. Precisa comunicar coerência. Eles precisam desejar andar pelo caminho que nós andamos. Eles precisam querer viver do modo como nós vivemos. Eles precisam olhar para mim, para a sua vida e ter em nós um padrão de excelência, um padrão de amor, um padrão de paz. Não estou falando de perfeição, gente. Eu erro. Infelizmente eu erro e erro muito. Mas quando eu me deparo com um erro, quando a palavra me mostra o meu erro, eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu falo, filha, a mamãe errou. Eu fiz assim, assim, assim. E eu errei. E eu quero te pedir perdão. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes ela ficou olhando assim pra mim, ó. Tipo, o que está acontecendo? Minha mãe está me pedindo perdão. Quantas vezes eu já fiz isso? Então não tem a ver com ser perfeita, mas tem a ver com se deixar moldar pelo Espírito Santo. Ao perceber que você está errando em algo, mude de comportamento. À luz da palavra, peça perdão para os teus filhos. A Bíblia fala que em Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem, para que eles não fiquem desanimados. O que é que te desanima? A injustiça te desanima? A incoerência te desanima? A falsidade te desanima? A mentira te desanima? Me desanima. Então, não desanima. Não desanime a fé do teu filho. Que ele possa olhar para você e veja a coerência entre aquilo que você faz e aquilo que você fala. Amém? Vamos orar? Pai, que responsabilidade. Que responsabilidade é essa de gerar filhos, de criar filhos, de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Oh Deus, que Teu Espírito Santo me capacite, nos capacite, Deus, a viver de modo íntegro, de modo coerente, de modo a honrar o Teu nome nas nossas atitudes, na nossa vida, de tal modo que os nossos filhos, que as minhas filhas, possam olhar para o meu modo de viver e ver coerência e ver um caminho sobremodo excelente, um caminho elevado, um caminho desejável para elas. Me ajuda, Espírito Santo, naquilo que eu tenho dificuldade. Me ajuda, Senhor, a ser uma mãe carinhosa, uma mãe amorosa, a trazer disciplina para as minhas filhas, a trazer ensino para elas, a
viver de um modo, Deus, que elas possam ver o Senhor no modo que eu vivo, que elas possam ser treinadas, Senhor, dentro da minha casa para ser uma mulher íntegra, para serem mulheres valorosas, umas mulheres de fato que vão ser virtuosas no modo de falar, no modo de viver, que elas sejam, Senhor, cheias do Teu Espírito, Senhor, que as minhas filhas, os nossos filhos, os filhos das pessoas que estão ouvindo essa ministração, tenham em nós homens e mulheres em quem eles possam se espelhar, pessoas que eles possam ser imitadores, assim como a Tua palavra fala, que ser imitadores, como nós somos de Cristo, que Ana Beatriz e a Giovana possam ser minhas imitadoras, como eu sou de Cristo, que os nossos filhos possam ser nossos imitadores, como somos de Cristo, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado no nosso modo de viver, que o Teu governo, que o reino de justiça, paz e alegria seja estabelecida na nossa casa, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em breve nós teremos o último vídeo da série, tá? E você pode assistir os outros vídeos no canal do IGTV. Deus te abençoe e até mais.